Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E na aula de hoje teremos revisão e avaliação. Então, prepare o seu caderno, prepare o seu material e vamos à aula. Então, iniciando a nossa revisão, com preparação para a avaliação, com muita atenção, com muito cuidado, vamos revisar os principais pontos que tivemos ao longo dessa unidade. Primeiro, vamos trabalhar aqui a questão da imanência. A imanência opõe-se à transcendência. São dois conceitos que implicam maneiras radicais da vida, completamente diferentes uma da outra. A transcendência, vamos ver aqui esse conceito, gente, nós não podemos esquecer. A transcendência, como o nome já diz, é algo que transcende o nosso mundo, que vai além, esse prefixo trans, aquilo que vai além, que caminha para algo, ou seja, para além da existência, para além do nosso mundo, existindo em um plano superior ou mesmo um plano imaterial, fora dessa realidade material, concreta, histórica, temporal que nós vivemos. Nós temos como características da transcendência o exterior, o superior, o absoluto. E como exemplo nós temos Deus. Deus é tudo isso. Ele é exterior, ele é ao mesmo tempo presente, mas ele também é exterior ao nosso mundo. Ele é superior e ele é absoluto. A alma, a nossa alma, a alma humana, e as verdades universais, as verdades que estão sobre todas as outras verdades, as verdades absolutas. Ok? Vamos seguir. Já a imanência, ela refere-se àquilo que está presente dentro dessa nossa realidade física, sensorial. O que quer dizer sensorial? Aquilo que é captado pelos órgãos do sentido, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, aquilo que é captado por esses órgãos. É algo que imanece no nosso mundo, que se manifesta nesse mundo material e temporal, fazendo parte dele. É aquilo que nós podemos perceber de uma forma ou de outra. E as características daquilo que é imanente: a interioridade, imanência, a relatividade. Chama atenção esse último, a relatividade, porque uns podem perceber as coisas de um jeito, outras pessoas podem perceber as coisas de outro jeito. E como exemplos de imanência nós temos a natureza, as emoções, as experiências sensoriais. A natureza, aquilo que está ao nosso redor, o meio ambiente, as emoções, o que nós sentimos, o que nós, a comida que nós saboreamos, e as experiências sensoriais, o que vemos, o que ouvimos. Para algumas pessoas um tipo de música pode ser agradável, para outras não. Para alguns o tipo de música pode ser melancólico, para outro não. Agora vamos trabalhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse conceito de transcendência. Vamos ver o conceito de transcendência. O que é a transcendência? A transcendência, ela refere-se à ideia de que algo está além ou fora dos limites do mundo material ou da experiência humana. Quando a gente faz uma experiência de Deus, muitas vezes é difícil a gente descrever aquela experiência. A gente não encontra palavras, não encontra gestos, não encontra olhares
muitas vezes para dizer que nós fizemos uma experiência de Deus na nossa igreja, durante a missa, durante o culto, durante o momento de oração. A transcendência é a noção de que algo existe em uma realidade superior, externa, que vai além do nosso entendimento ou percepção imediata. Algo que está além, que está fora daquilo que nós podemos entender, compreender, olhar, cheirar, tocar. Mas nós sabemos que aquilo existe, né? Muitas vezes nós somos testados, né? Quem professa uma religião, às vezes as pessoas pedem, olha, prova a tua fé. A gente não consegue provar. Para nós que professamos uma religião, nós não precisamos provar a nossa fé. Nós simplesmente sabemos que Deus existe. As pessoas vão pedir provas, nós não precisamos disso. Sabemos que Deus existe. A transcendência, ela é a capacidade e o desejo de romper limites, de ir além, de superar, violar os interditos. Como eu falei no início da aula, esse prefixo trans, que também vem de trânsito, de caminhar em direção a alguma coisa, de ir ao encontro de alguma coisa. Então, a transcendência é isso, que vai além, que está em trânsito, que está caminhando em direção a algo que está além da fronteira da matéria, das sensações humanas, daquilo que se pode experimentar concretamente. Entre elas, como já foi falado várias vezes na nossa aula, a experiência com Deus, esse desejo nosso, daí brota a experiência religiosa, esse desejo nosso de ir além da matéria em direção a esse mundo transcendente, ou como nós chamamos na maioria das religiões, esse mundo, esse plano espiritual. Vamos agora aqui aprofundar um pouco as características da transcendência. As características da transcendência, qualidade, caráter do que transcende, do que ultrapassa os limites, do considerado normal ou aceitável. É aquilo que está relacionado, é o que está relacionado com aquilo que está além do mundo natural. Transcender é sobressair, alcançar de alguma maneira ou de outro algo que está fora dos limites que impõe ao corpo. É ir ao encontro do espiritual, é ir ao encontro do imaterial, caminhar nessa direção, é fazer esse trânsito, essa busca pelo bem, essa busca pelo que é certo, essa busca pela verdade, essa busca por Deus. Isso tão bem caracterizado no fenômeno religioso que nós temos estudado ao longo da nossa disciplina. E a imanência, vamos ver aqui também, a imanência é o reino do devir. O que é o devir? Aquilo que vem a ser, aquilo que é, mas que está sempre se transformando. Nada se perde, tudo se transforma, nada desaparece, tudo persiste, nada é eterno, tudo está em constante fluxo, tudo está se transformando. A matéria, as energias, as formas, O corpo humano ele está sempre em transformação. A natureza ela está sempre em transformação. O rio que passa pela nossa comunidade ele está sempre fluindo. Então, tudo está sempre em movimento. Ok. Na outra parte da nossa revisão, vamos agora perceber um pouco a religião e a valorização da vida, que nós tivemos numa aula anterior. O judaísmo e o cristianismo, como essas religiões valorizam a vida. São religiões muito próximas, são religiões irmãs, são religiões que nascem da experiência religiosa de Abraão, e
Na tradição escrita dessas religiões, manifestadas pela Tanakh e pela Bíblia, né, há várias passagens nesses livros sagrados, né, várias, em que se defende a vida, a começar na Tanakh pelo 5º mandamento, não matarás. Né? Há uma ordem, um mandamento de Deus. Israel, o israelita, o judeu, não pode matar. Né? E na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, há o mandato de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não farei mal algum a ele, eu não farei mal algum àquela pessoa, porque eu amo aquela pessoa como a mim mesmo. Eu jamais farei um mal, algo de ruim para mim mesmo, a não ser por uma falta de conhecimento, alguma coisa, mas a princípio, conscientemente, eu jamais faria algo que prejudicasse a mim mesmo. Da mesma forma, eu tenho que agir com o próximo, né, com o meu semelhante. A outra religião que nós temos é o jainismo. O jainismo, ele é uma releitura, ele é uma reforma do hinduísmo. Né? Dessa religião, né, nós temos um ilustre representante, né, dessa expressão, dessa releitura do hinduísmo, que foi o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. Foi um importante líder político, né, que lutou pela independência do seu país, a Índia, por meios pacíficos, convidando os seus conterrâneos à prática da Satyagraha, que é a resistência pacífica, e da Ahimsa, que é a atitude não violenta. Por meio da não violência, Gandhi consegue a independência do seu povo. Embora nesse processo ele perde a vida, mas ele deixa o seu legado. Outro grupo de religião são as religiões de matriz indígena ou religiões indígenas. Né? São as diferentes religiões dos povos indígenas do Brasil. Estão profundamente ligadas à vida de seus praticantes, né? E ligados também ao meio ambiente em que vivem suas comunidades. Né? À medida em que se valoriza a vida, também se valoriza o meio ambiente, a natureza, a floresta que envolve aquela comunidade indígena. Há uma conexão de respeito e reverência a essa realidade. Né? Nessas religiões, há o cuidado com a vida em seus diferentes aspectos. A vida dos próprios indígenas e a vida das florestas e ecossistemas nos quais essas culturas estão inseridas. Não existe vida daquela etnia indígena se não houver a floresta, se não houver o ecossistema, se não houver aquela relação de reverência com a flora, com a fauna, com a vida dos rios, dos lagos, dos igarapés. Na outra parte da nossa revisão, né, nós vamos ver a morte além do fenômeno fisiológico, né? Além dali do cadáver, do corpo inerte. Para as religiões, a morte vai além da dimensão física, né? Ou seja, além do corpo inerte de quem faleceu. Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem da vida terrena, da vida imanente, né, da vida terrena e material, para a vida eterna, espiritual, para a vida transcendente. Dentro dessa dinâmica, vamos ver aí algumas religiões e grupos religiosos, como eles concebem essa passagem, esse fenômeno. A primeira delas é o cristianismo. O cristianismo ele é atualmente a religião com o maior número de adeptos no mundo, né? E vamos ver os grupos, né? Vamos ver aqui nesse momento
como os diferentes grupos cristãos concebem essa passagem, né? Esse aspecto da morte e a vida após a morte. O que há de comum em todos os grupos cristãos é o fato de que o ser humano é feito de corpo, matéria mortal, e de alma, realidade mortal. Todos os cristãos acreditam nisso. E vejamos agora como os principais grupos cristãos compreendem a vida após a morte. Vamos ver o primeiro grupo, que é o catolicismo. Os membros desse grupo cristão acreditam que após a morte há 3 destinos para o ser humano. Ou o céu, né? O ser humano ele vai para o céu, para uma vida com Deus, com os anjos e com os santos, ou o ser humano vai para o purgatório, que é um estágio de vida onde a misericórdia de Deus atua para purificar algumas almas dos pecados não tão graves. Depois dessa purificação, essas almas vão para o céu e o inferno. O inferno é a existência de sofrimento, onde as almas que agiram mal e viveram longe de Deus, são destinadas pela eternidade. Olha que interessante, né? E temos aí outra religião, né, que vai aparecer, que é o shintoísmo. O shintoísmo é a religião japonesa, né? A religião que nasce com a cultura japonesa, né? Essa religião, por ela estar fortemente ligada aos elementos da natureza, aos elementos da vida, né? Ela acabou deixando umas lacunas nessa parte de morte e de vida após a morte. Ela não responde para os seus adeptos tudo sobre isso, né? O shintoísmo é uma religião essencialmente ligada aos elementos da vida terrena, né, e aos vivos. Os japoneses recorrem, no momento da morte, do sepultamento, eles recorrem ao budismo, às práticas budistas, para os velórios e para os sepultamentos. Contudo, no shintoísmo, após a morte, o espírito continua atuante junto à sua família, até perder a natureza individual e unir-se ao coletivo das almas dos antepassados, dessa forma se tornando um kami familiar, né? O espírito que protege aquela família. Muitas famílias shintoístas têm os seus santuários domésticos, onde eles honram os espíritos dos seus antepassados. O shintoísmo dá muita ênfase aos clãs e à família. Daí a ideia dos kami familiares. Depois de cumprir a sua missão junto à família, essas almas habitam o mundo espiritual, numa montanha, né, numa versão eterna, né, do Japão antigo. Né? Para eles é o ápice da cultura japonesa, é aquele Japão antigo, medieval. Né? Então, o céu para os shintoístas, o mundo espiritual para os shintoístas é uma versão do seu país, é uma versão das partes mais bonitas do Japão, é no plano espiritual. No shintoísmo popular, há a crença dos abaki, que são espíritos irrequietos de pessoas que morreram após grande sofrimento ou que morreram de forma desonrosa. Né? E esses espíritos eles buscam justiça, né? Devido à forma como eles morreram. Né? Poderíamos até chamar de fantasmas, né? Segundo o shintoísmo. Vamos ver agora aqui o candomblé, né? A religião de matriz africana que guarda muitas das antigas crenças religiosas das tribos nativas daquele continente. Né? É uma religião que, se vem para o Brasil, assume características próprias sem deixar suas raízes africanas. Após a morte fisiológica, a vida continua por meio do ori. O ori para o candomblé é a força vital e imortal que habita em todo ser humano. Né? Para o candomblé, a morte não é o fim, né? Não é o fim da existência,
mas pela força do Ori, né, essa transformação, né, acontece o que? Uma transformação na morte, né, e a pessoa passa a existir de uma outra forma. A morte, ela marca o início da convivência da pessoa com os orixás, com os espíritos dos seus antepassados, dos seus ancestrais e dos seus guias. Então a morte, ela não é um fim para nenhuma dessas religiões, mas ela é a transformação da vida, da existência daquela pessoa dentro daquela crença, daquela fé, daqueles elementos que ela acredita. E para que a gente não fique com uma visão muito negativa da morte também, vamos agora ver a animação sobre o Dia dos Mortos na cultura mexicana, que vai nos ajudar a entender melhor esse fenômeno. Vamos lá? E aí, galera? Preparem-se para uma viagem fantástica para conhecer as comemorações do Dia dos Mortos no México! Vamos conhecer como os mexicanos vivenciam o Dia de Finados e como eles celebram seus falecidos. Celebrado também no dia 2 de fevereiro, Dia dos Mortos é o nome que os mexicanos dão ao nosso Dia de Finados. Aqui no Brasil, geralmente este dia é vivido com saudades em homenagem a nossos entes queridos falecidos. Nossos avós, nossos pais, nossos tios, parentes e amigos que, de alguma forma, deixaram nosso convívio e fizeram esta passagem para o mundo espiritual, que comumente chamamos de morte. Para os mexicanos que mesclaram a fé cristã católica com crenças das religiões dos povos nativos daquele país, o Dia de Finados ganha uma outra conotação. É um dia especial, no qual as homenagens a quem faleceu são festivas e alegres, regadas com muita música e comidas típicas. Os mexicanos acreditam que, neste dia festivo, é possível se comunicar com quem já está no mundo espiritual, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase desaparecessem. Nesse dia, não há terror nem medo, mas gratidão e alegria por aquele ente querido que se foi. Mas no imaginário popular mexicano, pelo menos uma vez ao ano, ele está próximo. Nesse dia, as famílias preparam comidas típicas e comidas que seus entes queridos gostavam de comer. Compram presentes, cantam músicas, ornamentam suas casas, tudo para homenagear seus entes queridos falecidos. Vejam como é vivido de forma diferente este dia de lembranças e saudades. As informações e as imagens que vimos ao longo do vídeo nos apresentam uma forma única de lidar com a morte de nossos entes queridos de forma alegre e carinhosa. Continue estudando bastante, alunos, e até a próxima! Tão interessante o vídeo, né, que nos mostra como uma cultura latino-americana, né, um pouco mais ao norte, tem essa percepção desse dia, né, esse dia de finados, esse dia que para nós aqui no Brasil às vezes é tão pesado, às vezes é tão saudoso, para ele já é uma festa. Então, meus queridos alunos, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês e até a próxima.